Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agilizei Club. O meu nome é Samuel Lucas e hoje nós vamos falar sobre como criar uma rotina de estudos para aprender automação de testes. Se você está buscando uma oportunidade como QA, você precisa saber que 87% das oportunidades de QA exigem conhecimentos em automação de testes. Mas, para aprender automação de testes, a gente costuma ter algumas barreiras. Não ter conhecimento de programação, não saber por onde começar, não ter uma base, né? Não conhecer dos fundamentos, não conseguir decorar tudo que estuda, né? Não saber qual que é a melhor ferramenta, porque hoje em dia a gente tem várias ferramentas disponíveis, e uma dessas barreiras é não conseguir manter uma rotina de estudos em automação de testes. Para quase qualquer coisa que a gente queira aprender na vida e dominar, né, ou ter resultados expressivos, a gente precisa, né, ter isso na nossa rotina. Ou pelo menos durante um período, né, da nossa vida, a gente precisa investir ali mais tempo, né, e ser consistente enquanto aprende, enquanto evolui numa nova habilidade ou em algo que a gente quer, em algum objetivo que a gente quer atingir. Por isso que hoje, nesse episódio do Agilizei Club, a gente vai falar especialmente sobre como criar uma rotina de estudos com automação de testes. Para falar sobre como criar essa rotina de estudos, eu dividi essa aula em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre propósito e metas. Na segunda parte, a gente vai falar sobre motivação, entender o que nos motiva a seguir na rotina de estudos. Isso está diretamente relacionado a manter a rotina. E por último, a gente vai falar sobre agenda, planejamento. Tudo isso passo a passo para você conseguir sair desse vídeo aqui já pensando, né, e já planejando aí a sua rotina de estudos com automação de testes. Bom, primeiro de tudo, por que é importante criar uma rotina de estudos? Você já deve ter parado para pensar aí, ou já deve ter percebido, se você já tentou estudar automação de testes e não criou uma rotina de estudos, você já deve ter percebido que é muito mais difícil evoluir e aprender, né, de fato, né, fixar os conhecimentos quando você não tem uma rotina de estudos. E isso tem uma explicação, né? O nosso cérebro, né, ele tem uma tendência, né, a esquecer das coisas que a gente aprende muito rápido, né? Então, por exemplo, quando você está aprendendo uma nova linguagem de programação, quando você está aprendendo alguma coisa nova, se você ficar um tempo sem revisar aquele conteúdo de alguma forma, sem retomar aquele conhecimento, né? Dentro de 1, 2 dias, uma semana, um mês, quanto mais vai passando o tempo, mais você vai esquecendo o que você aprendeu lá no início. Isso tem explicações científicas, a gente tem até um vídeo aqui no canal falando só sobre isso, né? Sobre como otimizar os estudos, né? E não perder tanto tempo estudando sobre uma coisa nova. A gente tem um vídeo aqui falando sobre isso aqui no canal. Então, esse é um dos pontos, né? Onde a rotina é extremamente importante. Por quê? Se você não cria uma rotina, se você deixa para estudar quando sobra tempo, a tendência é que nunca sobre tempo. Quando você cria uma rotina, né, você encontra tempo para fazer aquilo ali. Coisas simples do nosso dia a dia a gente costuma ter rotina, né? Como, sei lá, fazer as refeições, por exemplo, né? Almoço, jantar, café da manhã, café da tarde, né? A gente costuma ter isso, para quem faz essas refeições, costuma ter isso na rotina, né? Não faz isso quando sobra tempo. Imagina se a gente fosse se alimentar só quando sobra tempo, né? Imagina, a gente provavelmente nunca ia se alimentar.
E muito pelo contrário, a gente faz essas coisas entrarem na nossa rotina, porque são coisas extremamente importantes. E quando a gente coloca na rotina, a gente consegue enxergar melhor onde que uma coisa pode entrar e onde que não pode. Estudar uma nova habilidade, adquirir um novo conhecimento como automação de testes, também funciona assim. Quando você coloca isso na sua rotina, né, como todos os dias eu vou estudar um pouquinho mais de automação de testes, com certeza vai ficar muito mais fácil para você, no seu dia a dia, já adaptar o seu cronograma, né, de trabalho, se faz faculdade, né, para adaptar os seus compromissos de faculdade, se você tem família, para já combinar isso com a família, naquele horário, né, naquele dia, todos os dias, naquele horário específico, você tem uma rotina de estudos em automação de testes. Então, por isso é importante criar uma rotina. Mas, Samuel, como que eu consigo começar? Qual é o primeiro passo para eu conseguir criar uma rotina de estudos com automação de testes? Bom, o primeiro passo aqui é você, com certeza, né, definir e ter isso claro, qual que é o seu propósito e qual que é o seu objetivo para aprender e para seguir aquela rotina ali de estudar automação de testes todos os dias. Por exemplo, quando você, né, assim, eu gosto de usar exemplos assim mais do nosso dia a dia antes de usar um exemplo real, né, que a gente está falando aqui. Quando você está fazendo alguma dieta, por exemplo, normalmente, né, dieta tem um objetivo bem claro e definido, né, ou é uma dieta para ganho de massa muscular, ou uma dieta para perda de peso, uma dieta para ganho de peso, mas sempre é um objetivo bem definido. E tudo que você faz em torno da dieta, rotina e tudo mais, é para aquele objetivo. E quando você tem esse objetivo, fica até mais fácil de você enxergar as ações, o impacto que tem as suas ações no dia a dia em relação àquele objetivo. E aqui, no nosso contexto, nesse primeiro passo, né, de propósito e metas, é importante que você identifique o porquê que você quer aprender automação, ou porquê que colocar isso na sua rotina é importante. Por exemplo, hoje, 87% das vagas exigem conhecimento em automação de testes. Pode ser que no seu dia a dia de trabalho já tenham surgido algumas oportunidades para você. Com essa quantidade de vagas exigindo conhecimentos em automação de testes, é muito comum que, às vezes, na própria empresa, né, surja ali uma oportunidade, né, de algum projeto ou do próprio time, né, levantar a necessidade de automatizar testes, e essa é uma oportunidade. Pode ser que tenha surgido uma oportunidade no seu trabalho, pode ser que você esteja buscando, por exemplo, ganhar mais, ou trocar de empresa, ou buscar uma nova oportunidade. Quando você for buscar uma nova oportunidade, 9 em cada 10 dessas oportunidades vão exigir conhecimentos em automação de testes. Se esse é o seu objetivo, isso precisa estar bem claro para você. Então você vai colocar aí no seu planejamento, por exemplo, qual que é o seu objetivo. Conquistar uma oportunidade como QA, já sabendo que as oportunidades de QA estão exigindo conhecimentos em automação de testes. Bom, Samuel, mas eu quero conquistar uma oportunidade, mas eu não quero aprender automação, por exemplo. Eu quero estudar um pouquinho ali de automação, mas eu não quero ter que estudar todos os dias. Muito provavelmente, você vai levar muito mais tempo para conseguir atingir o seu objetivo. E é por isso que é importante também ter esse objetivo. Porque quando você não tem um objetivo, como esse exemplo aqui de conquistar uma oportunidade, a tendência é que você siga empurrando, né, essa responsabilidade, né, essa atitude de colocar a automação de testes na sua rotina de estudos. Você vai empurrando isso com a barriga e até chegar ao momento onde você vai precisar dos conhecimentos de automação de testes e você não vai ter. Legal? Então,
Primeiro ponto é definir um objetivo, entender o propósito e a sua meta, né? Aprendendo automação de testes. Pode ser conquistar uma oportunidade, mas pode ser também uma migração de carreira, por exemplo. Eu conheço várias pessoas que atuam nas mais diversas áreas que estão migrando para a área de QA. A gente sabe que a área de QA, obviamente, não é só automação de testes. Tem uma série de conhecimentos, né, relacionados à qualidade de software como um todo, né? A gente tem inúmeras técnicas de validação e verificação, né? A gente chama em testes de software. Tem técnicas de abordagem de testes, tem técnicas para descoberta de o que testar, né? Tem diferentes, tem um conceito que a gente chama de taxonomia dos testes, né? Que é diferentes formas de organizar as inúmeras definições de tipos de testes que a gente tem, né? Então tem teste de caixa preta, caixa branca, caixa cinza, testes funcionais, não funcionais, tem várias classificações de testes. Então, automação de testes não é o único fator. Porém, ele é um fator extremamente importante, né? Porque ele aparece em 87% das vagas. Então, para quem está migrando de carreira, saber automação de testes não é a garantia, né, de que você vai conseguir uma vaga. Mas, como a gente tem muitas empresas exigindo conhecimentos de automação de testes e muitas pessoas que ainda não sabem sobre automação de testes, quando você que está migrando de carreira demonstra que tem conhecimentos de automação de testes, com certeza isso pode te dar alguns pontos, né, na hora de passar ali em um processo seletivo. Inclusive, né, a gente fez um vídeo recente aqui no canal onde a gente analisou 3 vagas para QAs Júnior. E aí ficou bem interessante porque a gente teve as 3 perspectivas, né? As 3 vagas tinham perspectivas diferentes. Uma das vagas não exigia conhecimentos de automação de testes. Porém, ela tinha uma série de requisitos. Assim, era bem amplo mesmo. Depois eu recomendo que vocês assistam esse vídeo. Eram tantos requisitos que, se a gente fizer uma analogia, fica um pouco difícil para quem for atuar naquela posição conseguir executar todas aquelas tarefas, né, ter todas aquelas responsabilidades sem ter o suporte de ferramentas, né? E o suporte de ferramentas a gente fala aqui de automação. Então essa era uma oportunidade para QA Junior. A outra tinha lá como diferenciais. Então tinha os requisitos da vaga e mais abaixo tinha diferenciais, conhecimentos em automação. E aqui é um ponto muito importante também. Por quê? Quando você entra nessas vagas, né, pelo menos eu não sei se isso é alguma funcionalidade do LinkedIn, mas a gente consegue visualizar a quantidade de candidaturas, né? E principalmente para essas vagas de QA Júnior, a quantidade de candidaturas é muito grande, né? Às vezes passa de 1.000 pessoas se candidatando para uma vaga, né? Então, para essas vagas que tem um diferencial, vocês podem ter certeza que saber automação vai ser um fator importante na hora de analisar todas aquelas candidaturas e começar a filtrar, né? Porque como que é avaliado um diferencial ali em uma vaga de emprego? Não é assim, tá colocado como diferencial, né? A empresa colocou como diferencial, eu não preciso me preocupar. Não. Se tá ali como um diferencial, é importante que, se você quer aumentar a sua competitividade, né, para aquela vaga ali, ou aumentar as suas chances de conquistar aquela oportunidade, é importante que você busque os conhecimentos que estão ali como um diferencial. Porque se chegar em algum momento, né, tiver o candidato A e o candidato B. O candidato A, muito bom, já está estudando sobre a disciplina de testes,
tem um perfil muito bom, demonstrou que tem boas soft skills, beleza, tem fit com a vaga. O candidato B também, né? Soft skills, já está estudando sobre a disciplina, lembrando que a gente está falando aqui de uma oportunidade para QA Junior, né? Os dois estão empatados. Eles têm os mesmos, as mesmas qualificações, né? Só que a gente só tem uma vaga. Como que vai ser decidido aqui, nesse empate, qual dos dois vai entrar para a oportunidade? Nos diferenciais. Então, quando tiver os dois lá empatados, em algum momento alguém vai olhar, olha, mas o candidato A, ele sabe a automação de testes, né? E eu estou vendo aqui que ele realmente sabe a automação de testes, porque eu entrei no GitHub dele, né, aqui no portfólio de trabalho, e ele tem vários projetos, né, feitos em cursos, e ele usou esse conhecimento que ele adquiriu nos cursos para construir outros projetos, né, para enriquecer mais ainda o portfólio de trabalho dele. Então, quando a gente fala de diferencial, galera, é nesses exemplos aqui onde que o diferencial vai literalmente fazer a diferença, né? Então, a gente analisou 3 vagas. A primeira não exigia, mas ficava meio que, por analogia, a gente consegue interpretar aqui. Provavelmente, a pessoa que ocupa aquela posição vai precisar, em algum momento, de apoio de automação. Na segunda, era um diferencial. E na terceira, nessa sim, já estava ali explícito. Exige conhecimentos em automação de testes de APIs, de aplicações web, se eu não me engano era de APIs e aplicações web. Então, galera, mesmo para QAs Júnior, para várias vagas de QA Júnior, hoje em dia, já é exigido conhecimentos em automação de testes. Então, né, agora vamos voltar aqui algumas casinhas para você que está pensando aí sobre criar uma rotina de estudos de automação de testes. O primeiro passo é entender o seu propósito, o porquê que você precisa fazer isso, tá? Para isso ficar aí bem fixo na sua mente, ok? A gente falou aqui de 2 exemplos já. O primeiro é conquistar uma oportunidade. Essa oportunidade pode ser uma oportunidade dentro da sua empresa, caso você já esteja empregado e já esteja atuando como QA, ou essa oportunidade pode ser uma oportunidade em outra empresa. Se você sabe inglês, pode ser uma oportunidade até no exterior. E o segundo exemplo que a gente falou aqui foi caso seu propósito seja de migração de carreira. Aí nesse caso, a gente falou aqui que para migrar de carreira, né, saber só automação de testes provavelmente não vai ser suficiente. Mas, dado que 87% das vagas exigem conhecimentos em automação de testes e que boa parte das vagas para QA Júnior, né, exigem conhecimentos, né, conhecimentos em automação de testes, saber automação de testes, para você que está fazendo uma migração de carreira, com certeza vai dar um plus, né, vai ser um grande plus aí no seu currículo de trabalho, né, no seu portfólio de trabalho aí para quem está buscando uma oportunidade, saber automação de testes com certeza vai ser um diferencial. Bom, aqui para esse primeiro passo, né, de propósitos e metas, a gente já conseguiu esclarecer bastante. Então vamos para o nosso segundo passo da construção aqui de uma rotina de estudos de automação, que é descobrir o que te motiva. E aqui ele é bem parecido, né, com o propósito e metas, só que a diferença aqui é que nem sempre, né, o nosso propósito ou a nossa meta é diretamente algo que nos motiva, né? Então aqui eu trouxe 2 exemplos para você pensar aí sobre o que te motiva. Por exemplo, a gente pode usar o mesmo exemplo lá da dieta, né? Quando você está fazendo uma dieta, o que te motiva, por exemplo, pode ser como você se sente, né, consigo mesmo. Né? Pô, me sinto bem, né? Tô legal, me sinto com saúde, né? Ficar com saúde me motiva
a seguir aqui a dieta, seguir essa rotina e tudo mais. Aqui, em uma rotina de estudos, né, a sua motivação pode estar pode estar diretamente relacionada ao seu propósito também. Então, por exemplo, pode ser que o que te motiva seja algo super óbvio, assim, como ganhar mais, né? Quem, né, não gostaria de ganhar mais, salve casos de exceção, né? Onde não compense. Mas em situações normais, ganhar mais é algo que traz motivação para qualquer pessoa, né? Então, digamos que você esteja buscando uma oportunidade como QA, né? E que você já sabe de tudo que a gente está falando até agora aqui relacionado ao mercado de testes de qualidade de software. Saber automação e criar uma rotina vai te aproximar de mais oportunidades. Quanto mais oportunidades você estiver apto, né, principalmente as oportunidades que exigem automação de testes, maior é a chance de você estar ali conquistar uma oportunidade que te, né, possibilite ganhar mais, né, mudar de vida muitas vezes, né, ajudar aí a realizar um sonho seu, da sua família, do seu filho, enfim, ganhar mais pode ser um dos fatores que te motiva. Um outro fator que pode ser que te motive também, aqui pensando em descobrir o que te motiva, então aqui eu só estou colocando exemplos, tá? É importante que você descubra o que te motiva para ter uma rotina de estudos, tá? E aqui de automação. Pode ser que você goste, né? E o que te motiva é aprender a automação de testes na prática. Que para quem, por exemplo, para quem já é da área de tecnologia, já fez alguma graduação, alguma faculdade, por exemplo, provavelmente deve lembrar que na faculdade, pelo menos até pouco tempo atrás, vocês podem até confirmar depois aqui nos comentários, até pouco tempo atrás, a gente via muito pouco de testes na faculdade, né? E em alguns casos, quando a gente via lá sobre testes, era tudo muito na teoria. Né? Muita teoria. De ficar lendo, por exemplo, questões de certificação empresarial, né? Como CMMI, MPS-BR, tipo essa parte mais teórica, que faz parte da área de qualidade, claro, mas pode ser que você goste mais de aprender coisas que se apliquem mais na prática, né? E quando a gente fala de automação de testes, a gente tem, claro, uma parte que é uma base, né, de conhecimentos, a gente tem fundamentos que a gente se baseia para aprender e para aplicar automação de testes no dia a dia, mas boa parte do nosso conhecimento é fundamentado na prática, né? Você, literalmente, codificando ou interagindo com a aplicação através de scripts ou ferramentas. E, pelo menos no meu caso, isso é uma coisa que eu acho super legal. Então, pode ser que, no seu caso, esse seja também um fator de motivação. Por que é importante entender esses dois fatores? Propósito e o que te motiva. Porque quando a gente fala de rotina, a gente não está falando tipo de uma maratona, por exemplo. Uma maratona de estudos, você começa, faz uma maratona durante um tempo, né? Sei lá, 7 dias, 15 dias, e aí acabou. Quando a gente fala de rotina, é estudar todos os dias durante um longo período de tempo. Ou pelo menos até atingir o seu objetivo principal. Então, para isso, você precisa, todos os dias, alimentar a sua mente aí com essas informações. De qual que é a sua motivação, o que você está buscando, qual que é o seu propósito, qual que é o resultado que você espera atingir depois, ou melhor, seguindo essa rotina, né? Isso é extremamente importante para que você consiga manter a constância. Senão, acontece o que acontece com a maioria das pessoas, que é começar a estudar sobre algo e acabar parando no meio do caminho, né? Sem, na maioria das vezes, antes mesmo de atingir o resultado que gostaria.
Então, esse é o segundo passo. E agora a gente vai para o nosso terceiro passo, terceiro e último passo, para criar uma rotina de estudos de automação. O terceiro passo para criar uma rotina de estudos de automação é criar a sua agenda de estudos. Bom, mas Samuel, como que eu vou criar a minha agenda? Tem alguma dica? Tem uma dica. Você pode organizar a sua agenda de duas formas, tá? É a forma como eu costumo orientar os meus alunos, né, quando eles estão fazendo algum curso ali do Agilizei. Tem duas formas que você pode organizar. A primeira delas é estudando durante poucos dias na semana, tá? Por exemplo, sábado e domingo, longos períodos, como 3, 4 horas durante 2 dias, ou menos dias por semana, certo? Essa é uma primeira alternativa. Isso serve muito para quem tem uma rotina muito corrida, né? Ou para quem está fazendo alguma graduação, está fazendo algum projeto paralelo, ou para quem, sei lá, tem mais de um emprego, ou enfim, quem está com o tempo mais apertado, né? Não consegue encaixar durante a semana, ou todos os dias, um pouco de tempo. Você pode seguir pela abordagem de estudar menos dias, um período maior. O que isso traz de impacto para o seu aprendizado? Que toda vez que você for estudar, né, retomar os estudos, você sempre vai ter que retomar mais coisas. Você vai ter que lembrar de mais coisas, porque você ficou uma semana sem estudar, né? Então, é importante que você tenha bastante disciplina e bastante cuidado também quando você seguir essa abordagem, né? Porque é como aprender qualquer coisa somente uma vez por semana. Se você não tiver uma metodologia, né? Não tiver ali formas de recuperar o conhecimento que você já tinha adquirido rápido, né? Não tiver uma metodologia que te guie na prática para você aprender o que você está estudando, a tendência é que você acabe esquecendo, né? Não é que você vai esquecer para sempre, né? Mas que todo final de semana, quando você for começar os estudos, você vai ter que lembrar muita coisa que você já tinha estudado. Então, mas essa é uma abordagem. A segunda abordagem é uma abordagem mais cadenciada, né? Mas constante, que é estudar menos tempo. Primeiro era menos dias, mais tempo. Essa é mais dias, menos tempo. Deu pra entender? Vou repetir. Primeira abordagem era mais tempo, né? Longos períodos, 3, 4 horas, durante menos dias. Sábado e domingo, por exemplo. Nessa é menos tempo, 1 hora, pelo menos, durante vários dias. Todos os dias, de preferência. Ou pelo menos 6, deixando aí um dia de descanso para a cabeça. O que isso traz de benefícios, tá? Você estudando todos os dias, você consegue, primeiro, se organizar melhor na sua rotina, né? Então você, por exemplo, pode colocar essa hora, ou que seja 30 minutos, por exemplo, de estudos, no início do seu dia, né? Acorda ali um pouco mais cedo, estuda antes de começar a sua rotina de trabalho. Isso, inclusive, é muito positivo, porque aí você evita de que os estresses ali, ou que aconteça alguma coisa no seu dia a dia de trabalho, e que você acabe deixando de estudar por causa disso, sabe? Às vezes até pelo cansaço mesmo, a gente chega cansado no final do dia e acaba não querendo estudar. Então, puxar para o início do dia é uma ótima estratégia. Mas, o mais importante aqui é você criar períodos pequenos mas que você consiga, né, manter durante todos os dias uma rotina de estudos. E aí, o que você vai colocar nessa rotina de estudos? Para isso, você vai precisar primeiro entender, vai relacionar isso, né, com o seu objetivo e com o que te motiva. Por exemplo, se você está buscando conquistar uma oportunidade com automação de testes, você pode montar o seu plano de estudos
né? Você vai precisar construir um plano de estudos, inclusive, para seguir esse plano de estudos durante a sua rotina. Você pode, baseado no seu objetivo, né, de conquistar uma oportunidade, entender quais são os requisitos das vagas que você está buscando, né? Se você é um QA, está buscando uma oportunidade para QA Junior, você pode pesquisar algumas oportunidades de QA Junior, entender os requisitos, priorizar pelos requisitos que mais se repetem nessas oportunidades e montar o seu plano de estudos baseado nisso. Essa é uma abordagem. Uma outra abordagem é usar os insumos que a gente já tem de pesquisadores ou empresas que nos fornecem essas informações, que perguntam para algumas milhares de pessoas o que elas estão usando no dia a dia. Aqui no canal, a gente tem um vídeo falando sobre as linguagens de programação mais utilizadas, segundo a pesquisa da JetBrains de 2021 e a pesquisa do Stack Overflow de 2021 também. É uma pesquisa global, isso é extremamente importante lembrar. Então a gente tem lá falando sobre as linguagens de programação mais utilizadas e a gente tem também falando sobre o mercado de testes segundo uma pesquisa feita pela JetBrains. Tá? Então é uma visão lá global, olhando para ferramentas, abordagens, segundo as perguntas, né, e o público ali que respondeu a pesquisa da JetBrains. Se você não tem nem ideia de por onde começar a estudar, você pode montar o seu plano de estudos olhando para pesquisadores que trazem esses números, olhando para essas pesquisas anuais. Essas pesquisas saem normalmente no meio do ano ali, o resultado dessas pesquisas, né? Então você pode ficar ligado aí, tanto no Stack Overflow, JetBrains e outras empresas que fazem esse tipo de trabalho, para ficarem atualizados sobre o que estudar no dia a dia de vocês. E aí, sobre plano de estudos, com certeza dá um outro vídeo completo, então eu não vou me aprofundar muito aqui. A gente vai agora revisar os 3 passos aí para você conseguir criar uma rotina de estudos de automação. Primeiro passo, entender qual é o seu propósito e metas, para você não parar, não encerrar sua rotina de estudos, pelo menos até conseguir atingir a sua meta. Segundo, é descobrir o que te motiva, porque é isso que vai te ajudar, né? Vai te ajudar a todos os dias, né? Dar um algo a mais, dar aquele impulso a mais, né? Insistir aí na sua rotina de estudos. Claro que vale lembrar que para conseguir atingir sua meta, né? O seu propósito, sua motivação, você não pode depender da sua motivação, né? Você vai precisar muito mais de disciplina do que de motivação, mas igual é importante entender o que te motiva e isso é relacionado com o seu propósito e metas. E por último, aí sim, é criar a sua agenda. Você pode organizar a sua agenda por poucos dias, estudando por longos períodos, ou você pode organizar a sua agenda por pequenos períodos ao longo de todos os dias e aí ir conduzindo o seu plano de estudos ao longo desses dias aí, enquanto você estuda, ok? Com certeza você vai encontrar algumas barreiras enquanto estiver seguindo esse passo a passo, ok? Então, quando você for lá definir as metas, tente não definir metas muito distantes ou metas impossíveis, né? Como, sei lá, quero multiplicar por 10 vezes o que eu ganho hoje. Nem sempre isso é tão simples assim, né? Às vezes é uma meta muito distante de se atingir a ponto de ficar muito difícil de você entender o que você coloca ali no plano de estudos. E também pode acabar se frustrando muito, né? Por ter uma meta tão distante às vezes. Não estou dizendo que isso é impossível, óbvio que não. Mas para ter um equilíbrio, né? Quando você for pensar em metas, esse é um aspecto que você deve, na verdade, considerar para não se perder aí na definição de metas. Quando você for pensar sobre descobrir o que te motiva, uma barreira pode ser justamente achar que a motivação é suficiente. Vai ter dias que você vai acordar com sono, que você vai estar cansado e que a sua motivação não vai ser suficiente, entendeu? Nessas horas que você precisa mais de disciplina do que de motivação.
Tá? Então, essa é uma segunda barreira. E por último, só para ter pelo menos uma barreira para cada uma, um desafio grande, né, para quem está tentando criar uma agenda é interrupções, né? Interrupções e distrações. Como, por exemplo, redes sociais, né? Uma interrupção, notificações do celular, né? Hoje em dia a gente tem funcionalidades ali que a gente consegue desabilitar notificações durante um tempo, isso ajuda, né? Assim você consegue ficar naquele período ali que você resolveu, se comprometeu a estudar, que seja, sei lá, meia hora, uma hora, você consegue ficar focado naquele período ali, sem distrações e sem interrupções. Então, a gente falou aqui de bastante coisa hoje, a gente falou sobre 3 passos aí para conseguir criar uma rotina de estudos, a gente falou sobre exemplos de cada uma, de propósito, de descobrir o que te motiva e de criar uma agenda. E a gente falou também aqui sobre desafios que possivelmente você vai enfrentar enquanto tenta seguir uma rotina e como superar cada um desses desafios. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve, assim você não perde os próximos vídeos que a gente vai liberar aqui, tanto do Agilizei Club, tem vídeos do Domine Automação de Testes, uma série de vídeos aí para te ajudar a dominar a automação de testes, tem vídeos de aulas de automação de testes na prática, então tem o curso Cypress do Zero ao Report e o curso de Cypress na prática, tem programação para QAs, tem revisão de portfólio, então tem muito conteúdo aqui no canal para te ajudar a conquistar uma oportunidade com automação de testes, tá bom? Eu espero vocês nos próximos vídeos, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!